Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia. Trabalhadores informais nascidos em fevereiro recebem nesta quarta-feira, dia 22, a sexta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês, e aos participantes do Bolsa Família, com número de inscrição social de final 4. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. 2 a 3 semanas depois, pode ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o saque pode ser feito nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS. A Organização Mundial da Saúde selecionou o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz como centro para desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro na América Latina. As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante em estudo para proteger pessoas de doenças infecciosas. Segundo informou a Fiocruz, a escolha de Biomanguinhos ocorreu em função dos promissores avanços no desenvolvimento tecnológico de vacina de RNA contra a Covid-19, atualmente em estágio pré-clínico. A iniciativa contou com recursos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares. A Estação das Flores começa hoje, 22 de setembro, e o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou o prognóstico climático da primavera 2021, com foco na semeadura de grãos e nas regiões das bacias hidrográficas. Durante a apresentação transmitida no canal do YouTube do IMET, produtores, investidores e seguradoras puderam ter mais informações da estação para o plantio em 2021. No evento, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que os dados meteorológicos são ferramentas importantes para auxiliar na redução de danos nas lavouras. Segundo a ministra, é um período de transição entre as estações seca e chuvosa na região central do Brasil, com o início da convergência de umidade vinda da Amazônia, que define a qualidade do período chuvoso sobre as regiões centro-oeste, sudeste e parte do centro-sul da região norte. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação lançou nesta semana o programa Educação em Família. O programa envolve as famílias de alunos de escolas públicas de educação básica. A iniciativa pretende fomentar e qualificar a participação dos familiares na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser e no planejamento de ações para construir o futuro. Em ação realizada de 8 a 16 de setembro, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho Escravo resgatou 11 trabalhadores que eram mantidos em condições análogas às de escravo em 2 fazendas localizadas nas cidades de Itaúba e Guarantã do Norte, em Mato Grosso. O grupo de fiscalização é ligado à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. A ação foi acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal. Em Itaúba, os 5 trabalhadores resgatados estavam envolvidos na catação de raízes para preparar o solo para o plantio de soja. Eles vinham do município de Lago da Pedra, no Maranhão, e eram submetidos a condições degradantes de trabalho e de alojamento e a jornadas exaustivas de mais de 14 horas por dia. Em Guarantã do Norte, os auditores fiscais encontraram 6 trabalhadores alojados em um curral, convivendo com fezes de animais. Eles foram levados ao município para construir um silo de armazenamento de grãos. Os empregadores foram autuados e pagaram as verbas salariais e rescisórias devidas aos trabalhadores. Os trabalhadores também terão direito ao seguro-desemprego. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Quer receber os destaques da Rede Nacional de Rádio no seu WhatsApp? Envie uma mensagem para 61 99 645 7037 com a palavra destaques.
completo de fotografias dos manuscritos do Mar Morto foi liberado para acesso público pela Biblioteca Huntington, em San Marino, no estado norte-americano da Califórnia, em 22 de setembro de 1991. Os pesquisadores viram nesses registros uma forma de compreender melhor a história e a religião, visto que várias passagens bíblicas se passam nessa região do Oriente Médio, onde está o Mar Morto, na divisa dos territórios de Israel, Palestina e Jordânia. Os manuscritos foram descobertos por acaso, enquanto pastores de cabras andavam por algumas ruínas a noroeste do Mar Morto. Um deles encontrou uma caverna em Qumran, lançou uma pedra e ouviu o som de potes caindo e quebrando. Depois que verificou o interior do local, encontrou pergaminhos muito antigos. Alguns deles foram comprados por um arcebispo ortodoxo em Jerusalém. Posteriormente, o religioso colocou um anúncio de venda do material no Wall Street Journal de Nova York, nos Estados Unidos. Nas primeiras 4 décadas após a descoberta arqueológica, apenas um grupo restrito de pesquisadores tiveram acesso ao conteúdo dos pergaminhos. Parte do que foi decifrado revela hinos e orações, textos de sabedoria e apocalípticos. Mesmo a contragosto daqueles que tinham acesso exclusivo ao material, em 1991, a Biblioteca da Califórnia colocou à disposição de estudiosos de todo o mundo um acervo fotográfico da década de 1980. Os registros foram realizados para garantir a segurança do conteúdo, já que a região onde estavam os originais enfrenta conflitos armados. Foram disponibilizados cerca de 3.000 negativos fotográficos tirados dos fragmentos originais, além de duplicatas dos arquivos fotográficos do Museu Rockefeller e do Santuário do Livro, que ficam em Jerusalém. História Hoje. Redação: Beatriz Evaristo. Sonoplastia: José Maria Pardal. Apresentação: Márcia Dias. Você, que fez o seu alistamento militar, o dever te chama. Chegou a hora de você se apresentar às Forças Armadas. É o momento da sua seleção. Acesse o site alistamento.eb.mil.br e confira suas informações. Você pode se apresentar do dia 17 de fevereiro até 30 de novembro. É hora de ver você aqui. O dever te chama. Ministério da Defesa, Governo Federal. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra 2021 de café. A previsão é que o Brasil produza aproximadamente 46,9 milhões de sacas de café beneficiado. O número representa uma diminuição de 25,7% em relação ao resultado da safra de 2020, considerada recorde. A área em produção, por sua vez, é atualmente estimada em 1.800.000 de hectares. A produção de café arábica está estimada em 30.700.000 de sacas. O Conilon, por sua vez, deve alcançar uma produção de 16,15 milhões de sacas, o que indica um aumento de 12,8% sobre o resultado obtido em 2020. Além dos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa observados em diversas regiões produtoras neste ciclo, os motivos para a redução também incluem as condições climáticas adversas de seca em muitas localidades e as geadas, como explica o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. E essa diminuição se dá pelas condições climáticas que nós tivemos no país, adicionado a isso a questão da seca muito forte, e também nós tivemos alguns períodos de geadas, como foi de conhecimento de todos, e também nós estamos café
está naquela produção de bienalidade, e desse ano é a negativa. O levantamento da Conab foi realizado em um momento em que mais de 95% das áreas plantadas já foram colhidas. O resultado da pesquisa de campo mostra uma redução na produção em comparação à safra anterior. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, destacou que, apesar da redução na produção, os números atendem ao consumo interno e externo. Mas, de qualquer sorte, o que a gente deduz disso aí, que são números que atendem às nossas necessidades, né? 30,7 milhões de sacos de café arábica, apesar de toda a redução, atende os nossos compromissos. O café é uma das culturas caracterizada pela bienalidade, ou seja, em um ano a cultura produz um maior número de frutos, exigindo da planta mais nutrientes, enquanto no ano seguinte a produção é menor. Assim, a menor produção permite a recomposição das estruturas vegetais e reservas da planta. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Vai mudar de endereço? Descubra quais são os seus direitos. No caso de banda larga fixa ou TV por assinatura, a prestadora só é obrigada a transferir o serviço se ela atender a região para onde você vai. A instalação no novo endereço pode ou não ser cobrada. O valor e o prazo para a mudança devem ser verificados com a sua prestadora. Já no caso de telefone fixo, a prestadora tem, no máximo, 10 dias úteis para fazer a instalação. A empresa deve dar opções de data e turno ao consumidor. Se a prestadora cobrar pela instalação, o valor deve ser menor que o preço da habilitação de uma linha no plano básico. Além disso, você tem direito à portabilidade, ou seja, pode manter o mesmo número caso se mude para um endereço dentro da mesma área local. Para saber mais, acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Nunca se falou tanto em sustentabilidade. Afinal, produzir sem prejudicar a natureza é importante para o futuro das próximas gerações. Por isso, aposte na agricultura orgânica, nos sistemas agroflorestais, adubação verde, compostagem, rotação de culturas, silagem, plantio direto e outras formas de manejo que não usam fogo. Converse com seus amigos e vizinhos. Procure os órgãos ambientais e de assistência rural de sua região para saber mais. Seja um parceiro do meio ambiente. Preve Fogo. IBAMA. Governo Federal. Para você, cidadão. O atestado ou declaração de óbito é um documento exigido para a realização de velório, sepultamento e demais providências necessárias depois do falecimento de uma pessoa, se a morte for natural e acontecer em um hospital, ou se for em casa, acompanhada por um médico, o próprio médico providenciará o atestado de óbito. Caso seja repentina ou ocorrida em casa sem assistência médica, a família deve procurar o distrito policial mais próximo e solicitar a remoção do corpo para o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, que depois dos exames emitirá o atestado de óbito. Se a morte for violenta, deve-se procurar o distrito policial mais próximo para o registro da ocorrência e demais procedimentos policiais necessários. Após o esclarecimento e responsabilização dos culpados, o corpo obrigatoriamente será encaminhado para o Instituto Médico Legal, órgão que emitirá o atestado de óbito. Depois do velório e do funeral, a família deve ainda providenciar a certidão de óbito do falecido. Esse documento, também conhecido como óbito definitivo, é diferente do atestado de óbito. Ele é o registro do óbito no cartório civil do distrito onde ocorreu o falecimento. A agência funerária encaminha os dados da pessoa que faleceu para o cartório e entrega a um dos familiares um canhoto que possibilita a retirada desta certidão posteriormente. Para dar entrada na certidão de óbito, será necessário providenciar os seguintes documentos do falecido: atestado de óbito, cédula de identidade, certidão de nascimento em caso de falecidos menores ou certidão de casamento, carteira profissional, título de eleitor, certificado de
reservista para o sexo masculino, CPF, cartão do INSS se for contribuinte da Previdência Social e PIS/PASEP se o falecido for inscrito. A documentação completa é necessária para que a certidão contenha os dados corretos que vão possibilitar o requerimento de pensão e dar entrada ao processo de inventário ou testamento. O prazo para que o cartório emita a certidão é de aproximadamente 5 dias. Você acabou de ouvir Pra Você Cidadão. Confira outras dicas de cidadania aqui na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Coronavírus. Saiba como se proteger. Não toque os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Será que vai chover ou fazer sol? Frio na serra, calor na praia? De segunda a sexta, fique ligado na previsão do tempo em cada região, a temperatura nos estados e um destaque do clima para as cidades que estão comemorando seus aniversários. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo é na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Brasília terá uma terça-feira com sol e temperatura oscilando entre 20 e 35 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 15 e 50%. Norte. A cidade de Rio Branco, no Acre, tem tempo nublado com pancadas de chuva isolada e temperatura entre 24 e 36 graus. Umidade relativa do ar é de 40 a 80%. O município de Marituba, no Pará, está aniversariando com sol, poucas nuvens e temperatura variando entre 23 e 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. Nordeste. Recife, em Pernambuco, tem sol e temperatura em torno de 22 e 32 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 90%. Pacujá, no Ceará, comemora aniversário com sol e temperatura oscilando entre 24 e 37 graus. Umidade relativa do ar está entre 30% e 80%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nessa quarta-feira pancadas de chuva, trovoadas e a temperatura indicando entre 14 e 20 graus. Umidade relativa do ar varia de 50% a 100%. Sapopema, no Paraná, festeja aniversário nessa data com sol, poucas nuvens e temperatura mínima de 9 e máxima de 26 graus. Umidade relativa do ar está entre 30% a 80%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem sol e temperatura em torno de 20 e 28 graus. Umidade relativa do ar é de 45% a 90%. O município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, faz aniversário com sol, temperatura oscilando entre 14 e 23 graus. Umidade relativa do ar está entre 40% a 80%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderádio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.